E agora entra ouro. O baixo e-mail, a gente tem alguns textos muito bons falando sobre ele dentro do blog. Ele é baseado numa metodologia que é bem difundida, globalmente. Grandes empresas como SAP, Oracle e todo o restante vão utilizar ele. Existe um motivo pelo qual esses caras usam o baixo, que é justamente porque o baixo ele busca o máximo de personalização possível. E quando a gente lembra lá daquelas duas análises que a gente fez sobre modelos de vendas, sobre tamanho de ticket, sobre volume de vendas que eu faço e eu penso no enterprise, eu falei com você exatamente o quê? Quanto mais complexo, mais personalizado eu vou ficando. Ou seja, lembra que quando a gente falou de estrutura também de processo, de time, eu falei sobre 4 etapas e uma das etapas sendo a própria parte do prospector e que ele tinha que se especializar bastante. E para se especializar, a inteligência comercial tinha que entregar muita informação. O baixo ele trabalha mais ou menos com tudo isso. Ele segue e ele é regido pela lógica do why you, now. Por que ele segue essa lógica? Você tem que deixar claro para o seu lead o porquê que você está procurando ele especificamente. Então você está falando com o Marcelo da SAP, você está falando com o Joaquim da Oracle, você está falando com o Pedro da Microsoft, você não está falando com o diretor de vendas da Microsoft, você está falando diretamente com ele. E por que que você está falando com ele agora? Porque que esse é o momento dele conversar com você. Esses caras, geralmente, eles têm um tempo muito corrido. O modelo de vendas Enterprise, ele está tomando atenção e ele está brigando por atenção com alguém que lida com muita responsabilidade no dia a dia. E, naturalmente, você tem que convencer ele a ter urgência para poder falar contigo. Por mais que ele veja algum valor, você tem que conseguir isso daqui acontecer. Beleza? Então, fechado. O que você segue nesse caminho? Em primeiro lugar, personalização. Você precisa personalizar todo o seu e-mail. A lógica número 1 do baixo, por exemplo, é que seu assunto faça referência, não só incluindo o nome daquele seu lead, mas também a algo que você conseguiu levantar bem específico sobre ele. Um exemplo, fiquei sabendo que ele deu uma entrevista para Exame recentemente, onde ele fala que vai lançar um novo produto. E aí eu cito a entrevista da Exame ou eu cito o lançamento de um novo produto dentro do assunto do meu e-mail. Esse nível de personalização só é alcançado quando seu time de inteligência comercial consegue te municiar com muita, mas muita mesmo base de dados para conseguir montar isso em algum nível de escala. Porque você não vai mandar só para um cara por dia. Fechado? Então beleza. Objetividade é um e-mail direto. Ele é curto. Ele não é grosso, mas ele é bem curto. Por que isso? Porque ele não vai tomar tempo daquele cara. Se ele abrir o e-mail é longo, passou, ele não vai ler. Então, lá nos Estados Unidos, existe uma regra de que o baixo e-mail ele chega a ter índices de resposta acima de 70%. Mas esse índice ele só é alcançado em um setor, que é o setor de tecnologia, onde as pessoas estão acostumadas com o modelo de prospecção existente e além de estarem acostumadas com esse modelo de prospecção, com a lógica da tecnologia de responder e-mail, de ser rápido, elas buscam agilidade no dia a dia, eficiência operacional máxima. Então, cara, ele está satisfeito em ler um e-mail direto ao ponto. Ele não está preocupado com uma geração de rapport absurda naquele momento, porque o cara de tecnologia ele pensa em ROI o tempo inteiro. Então, se você convence ele, através de objetividade, que os seus critérios técnicos batem com aquilo que ele precisa para uma tomada de decisão, ele acha que vale investir o tempo dele de meia hora, 15 minutos, para ir para uma call de conexão real. Fechado? Por último, relevância. A relevância aliada à objetividade faz exatamente o que eu acabei de falar. Você tem que ser relevante para ele. Mas você tem que ser objetivo, porque senão ele não vai ler tudo. Não adianta escrever 3 parágrafos de 3 linhas. Não adianta nada disso. O baixo e-mail ele segue uma lógica de ter o mínimo de tamanho possível. E é por isso que ele é tão efetivo em alguns mercados. Testa, personaliza, reformula. Não segue só o que é dito no baixo, não segue só o que a gente está falando aqui. Mas entenda que, quando eu falo de personalização, objetividade e relevância, vale para cada um dos touchpoints que você vai ter com seus leads. Independente de ser um modelo de twist the knife, independente de ser um modelo de antes, depois e ponte, ou qualquer coisa do gênero, você precisa seguir essa lógica. A diferença é que no baixo ele vai a fundo em tudo. Fechou?